Aleluia, aleluia. Você pode sentar, meu querido. A gente chega aqui em cima, a gente fica nervoso. O Carlos Eduardo perguntou: você está nervoso? Ele: tô não, mas chega aqui. Nosso pastor está na casa da sogra em Santa Maria. Foi levar Camila e Benjamin, foi lá ver ela. Então hoje nós estamos com a difícil missão de trazer uma reflexão do que Deus tem falado ao nosso coração. Alguns meses atrás, algumas semanas, faz um mês mais ou menos, o pastor não ia estar na igreja e ele falou: Romo, mandou mensagem terça-feira à noite: o que Deus tem falado no seu coração? Aí logo em seguida a mensagem estava assim: não fala não, amanhã à noite você fala na igreja. Mas ele esteve na igreja e eu não falei. E quando ele mandou mensagem segunda, falei: e o que eu vou falar? E eu abri a nota do celular e tinha essa palavra praticamente pronta, que Deus ministrou comigo em um devocional que eu fiz. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos 8, versículo 22. Marcos 8, versículo 22. Amém? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi totalmente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus, nós agradecemos pela sua presença e clamamos pela visitação angelical do Santo Espírito de Deus. Nós clamamos para que esse templo seja cheio da tua glória, para que as casas sejam invadidas pela tua presença. Que o que está escuro, tudo aquilo que nos envolve e proíbe de nos te ver, de sentir a tua presença, tudo aquilo que tem fechado nossos olhos, nós clamamos para que teu Espírito Santo abra neste momento. Nós clamamos pela clareza do Espírito. Nós clamamos pela clareza do Espírito, para que possamos ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Que possamos sair daqui entendidos de que o Senhor não quer nada de nós, além de que nós nos entreguemos totalmente a Ti e que sejamos guiados pelo Teu Espírito. Nós clamamos por Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o cego de Betsaida. Fui pesquisar um pouco o que a Bíblia nos traz sobre esse lugar, Betsaida. E eu quero lembrar os irmãos que aqui não é a primeira cura do cego. Jesus já tinha curado outros cegos. Quero deixar claro isso desde o começo. Os discípulos já estavam acostumados a esse agir natural de Deus, de curar cegos, levantar enfermos,
restaurar pessoas. Os discípulos já estavam acostumados com isso. E eu quero deixar isso bem claro desde o princípio. Mas eu fui procurar sobre Betsaida. E a Bíblia nos dá alguns relatos, e eu anotei 2 que eu achei importantes. O primeiro é que Betsaida é o local de onde os apóstolos Pedro, André e Filipe nasceram. Se você abrir sua Bíblia em João 1,42, diz assim: então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galileia, encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então, Filipe, André e Pedro, eles estão retornando à cidade que eles nasceram. Eles nasceram em Betsaida, foram encontrados por Jesus e seguiram o mestre. Então aqui, quando eles voltam em Marcos 8, eles estão voltando ao lugar de origem deles. Outra informação que nos traz a palavra em Mateus 11 é que a cidade de Betsaida, ela foi amaldiçoada. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 11, 20, depois você pode abrir em casa para você conferir. Mateus 11, 20 diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Versículo 21 diz: que aflição as espera Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor do que vocês. Então, aqui, quando eu comecei a ler isso, Deus já me deu um estalo, e Ele falou assim comigo: Rômulo, a lição que a gente tira de quando André, Filipe e Pedro voltam a Betsaida é que não importa se o lugar de onde você veio é ou não favorável para você, os lugares prováveis podem ser amaldiçoados, e dos locais menos prováveis podem sair grandes homens de Deus. Não importa de onde você veio, meu querido. Não importa se você é de Quissamã, se você é de Campos, se você é da Rocinha, se você é do Jacaré. Não importa. Deus escolhe os improváveis para confundir os que são prováveis. Não importa. E Deus está mostrando isso a André, Filipe e a Pedro. Talvez quando eles chegaram de novo em Betsaida, eles: rapaz, a gente saiu daqui, nossa cidade foi amaldiçoada, nós vemos os milagres de Jesus, e quão maravilhoso é poder participar disso, tendo saído de um lugar tão miserável. Sabe, às vezes dentro da sua casa você acha que é um lugar desfavorável, porque as pessoas da sua família experimentam o prazer de ser curado por Deus. Eles experimentaram o prazer de serem livres da morte, de cativeiros, de lugares que eram aprisionados. E às vezes você olha e fala: cara, o lugar que eu estou é totalmente desfavorável. Mas Deus não se importa com o lugar de onde você veio. A única coisa que importa é o que Deus diz sobre você. E essa é a primeira lição que a gente tira hoje. Essa é a primeira lição que a gente tira hoje. Você pode ler o Evangelho de Mateus, Lucas, João,
O único que você vai achar sobre o cego de Betsaida é o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, fui ler um pouco sobre, e ele é um dos livros que mais falam sobre as curas e sobre os milagres de Jesus. Tem outras curas e outros milagres que não estão escritos em Mateus, nem Lucas, nem João, mas estão escritos em Marcos. E como tantos outros escritos no livro, eu queria pontuar 3 coisas com você, 3 observações de como Deus, como Jesus nos devolve a visão. O livro de Marcos, ele é bem detalhista quando ele vai falar de curas. Ele fala de onde era, ele fala como as pessoas da cidade viviam. Ele é bem detalhista. E nesse é um dos que tem menos detalhes. Se você ler o capítulo 8, você vai ver que todas as curas que estão descritas no capítulo 8 são os que têm menos detalhes. E a maioria são curas de cegos. Mas assim como ele, mesmo com poucos detalhes, Deus, nessa noite eu tenho certeza que irá nos mostrar pelo menos 3 caminhos ou 3 verdades de como Jesus nos devolve a visão. O primeiro está escrito no versículo 22. Versículo 22 de Marcos 8. Ele diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. A primeira lição que Deus nos dá é que, para Ele nos devolver a visão, ou nos tornar a ter a visão, Ele nos tira do lugar de comodismo e do lugar de incredulidade. Nós lemos aqui sobre quando Betsaida foi amaldiçoada, e o versículo diz que se Tiro e Sidom tivessem visto as maravilhas, as curas e os milagres de Jesus feitos lá, eles teriam se convertido. Então Betsaida conhecia essas curas. Eles conheciam o Jesus que operava milagres, que trazia à tona a visão dos cegos, que faziam os coxos andarem. Betsaida conhecia isso. Mas Betsaida era um lugar de incredulidade. E quando eu li isso, eu me perguntei: mas por que Jesus não fez o milagre lá dentro? Era mais um milagre. Talvez com esse milagre eles: caramba, Jesus já curou muito aqui, a gente não fez nada, a gente foi amaldiçoado. Talvez dava um start na mente deles, e eles falavam: puxa vida, cara, acho que a gente perdeu muita coisa por não ter acreditado. Mas não, Jesus primeiro ele tira o homem cego de Betsaida. Ele tira ele de dentro do povoado. Ele conduz o cego para fora. E o homem não conhecia Jesus. Ele talvez conhecia de ouvir falar. Porque na Bíblia diz que levaram ele até Jesus. Não foi ele que chegou até Jesus. Esse aqui não é aquele cego que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Esse aqui não é esse cego. Ele talvez nem sabia quem era Jesus. Ele foi levado até Jesus. Carregaram ele até Jesus. E uma lição que nós podemos tirar com esse cego, que é: nós devemos confiar na pessoa de Jesus, mesmo sem conhecermos ele profundamente. Sabe, às vezes você entrou aqui, você nem sabe por que você está aqui. Talvez você entrou aqui, você nem sabe que Jesus é isso que a gente está falando. Mas Deus não precisa que você o conheça para Ele te levar a lugares profundos. Deus precisa que você confie nele. Às vezes a gente está na igreja tanto tempo, e a gente não confia no Jesus. Deus manda você fazer uma parada, você vai e não faz. Deus manda: sai daí, sai desse emprego que você está, sai desse relacionamento, sai desse bando de amizade que você está. Às vezes você tem medo de ficar com a amizade só de Jesus, que é a amizade mais poderosa que você teria a ter. Meu irmão, isso nem está anotado aqui, eu não sei nem porque que eu estou falando.
Sabe, quando nós confiamos em Jesus, experimentamos a intimidade, e a intimidade que nós conseguimos com Jesus, ela nos traz segurança de apenas sermos guiados pela pessoa de Jesus, sem questionamento, sem incredulidade. Ele estava num povoado de incredulidade. Quando Deus pega ele pelo braço, talvez um amigo dele falou: ô, maluco, você é doido? Você nem conhece o cara, a gente que te trouxe, o que você está fazendo? Ele falou: vou segurar na mão dele que eu confio, ele pode me curar. É a segurança, meu amigo, é a segurança, meu irmão. A segurança não depende do que Deus pode fazer por você. Quando você está do lado de Jesus, quando Deus está do seu lado, a segurança ela vem naturalmente, porque naturalmente você quer ter a intimidade com Ele. Você não tem intimidade, você não tem segurança pelas coisas que Ele faz. Você tem intimidade em Jesus. Você consegue ter uma segurança, uma confiança em Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz por você. Nós aprendemos isso. Acabamos de sair de uma série de mensagens que fala sobre essa confiança em Jesus. Jesus tira o cego da aldeia, porque ele não é que ele tinha dificuldade de curar ali, mas ele sabia que a cidade era incrédula, e por conta disso, Jesus escolheu naquele momento não fazer com que aquela cidade experimentasse mais uma maravilha. Era mais uma maravilha de Jesus, não era a primeira. Às vezes Deus te pede tantas coisas. Às vezes você sente a mão de Deus te puxando para lugares tão altos. Às vezes Deus te tira lá de baixo, te põe aqui em cima, do lado dele, você e ele. Uma intimidade, uma segurança. E a gente não entende. E sabe, tantas palavras eu já recebi do pastor, do meu pai, de pessoas próximas, falando sobre o meu serviço, sabe, falando sobre o meu chamado, falando sobre a minha vida. Lembra que eu falei que foi no momento de devocional meu que eu recebi essa palavra? E Deus ministrava no meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Que Deus nos tira do lugar de incredulidade para nos trazer as providências e os milagres dele para a nossa vida. Às vezes o ambiente que você está tão incrédulo. Como eu disse no começo, às vezes eles já experimentaram tantas coisas e você não sabe mais por que e o que fazer para essa escama sair dos olhos e eles virem à tona, verem o que Deus está fazendo. Não estou falando para você sair de casa, para você largar seu casamento, para você largar seu namoro, ou seja lá o que for. Mas sabe aquele texto que diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Às vezes esse é o lugar que Deus quer que você saia, que Ele está te pegando na mão, te levando. Vem, sai da aldeia, sai do meio da incredulidade. É eu e você, sou eu e você aqui, ó. Semana passada eu, o Ramon e o Ronaldo estavam conversando com um jovem, e a gente falava isso para ele. Sabe, pode estar uma bagunça a sua casa, pode estar uma gritaria, uma bebedeira, uma xingaiada. Quando você chegar em casa, cara, lembra disso, Ronaldo? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, que eu duvido a presença de Deus não vir. É impossível, querido. Quando Deus pega na tua mão, te tira do meio da incredulidade e te bota no secreto, a segurança e a intimidade é só consequência. Amém? Mas amém mesmo? Amém. Segunda forma, para mim é uma das mais difíceis.
E eu acho que para você também. Segunda forma de Deus abrir na nossa visão é usando os métodos dele. Ah, que coisa difícil. Sabe, Deus até pega a nossa mão. A gente até confia nele. A gente até tem aquela segurança de deixar ele fazer as coisas. Mas quando chega na hora de como vai fazer, a gente tenta de qualquer forma se meter. Lembra do banco da decisão no domingo? É o método. E é isso que nos trava, é isso que nos prende. Quando a gente tenta achar que a gente sabe o método melhor. Para pensar comigo, meu amigo. Que método estranho. Eu vou ler o versículo de novo. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem. Pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? E outras curas de cego, Jesus apenas tinha cuspido no chão, feito o lodinho e colocou no olho. No meu texto não diz que ele fez isso. Aqui no meu texto diz que em seguida cuspiu nos olhos do homem. Que coisa nojenta, não? Fala sério. Você não conhecia Jesus? Vou pegar uma frase do pastor: a gente não sabe o final. Te levam até um homem. Ele pega na sua mão e te leva para fora. Na sua mente você está, estão falando que ele cura, estão falando que ele liberta, estão falando que ele é o cara, é Jesus, é o Filho de Deus. Vamos supor que Jesus chega fora da aldeia, fala assim: meu jovem, abaixa a mão. Ele vai abaixar a mão. Eu tenho certeza, me perdoem a forma esdrúxula de expressar, mas tenho certeza que você já cuspiu em algum lugar, por nojo ou por qualquer outra coisa. E quando você vai cuspir, o que você faz? Tu ia ficar parado? Imagina, Jesus chega na tua frente, fala que ele cura e liberta, ele vai e manda um... O cego ouve muito bem, meu amigo. Ele falou: eu conheço isso daí. Ah, não. Talvez se fosse você, falar bem assim: calma aí, ô Jesus. Calma aí, rapidinho. Não tem como ser só a mão, não. Eu ouvi que você fez um lodinho, que fez um negocinho aí. Sua mão tá suada, que você tá andando. Não tem como ser só o suor, não. Eu tenho certeza que você vai falar: calma aí. Não tem outro jeito, não. Às vezes Deus fala assim: rapaz, eu quero te abençoar, mas para eu te abençoar você tem que largar tal coisa. Você fala: pô, Jesus, não tem outro jeito, não? Tem como dar um jeitinho aí, não? Sabe, o que atrapalha a gente receber a nossa bênção é o jeitinho que a gente tenta dar, porque a gente não entende o método de Deus. A gente não entende o método que Ele quer trabalhar. Eu não estava lá nessa época, mas eu entendo, tenho entendimento que foi mais uma prova que Jesus estava fazendo do homem. A primeira prova foi de tirar ele do meio da aldeia, sem conhecer a Jesus. A segunda foi de provar, para ver se ele estava disposto a sofrer tudo que ele tinha que sofrer, para ele voltar a enxergar. Quantas vezes a gente tem tentado dar o nosso jeito, tentado ajustar o método de Deus no nosso método. Sabe, às vezes nós perdemos o que Deus tem para nós, porque nós nos preocupamos com o método que Ele tem. Talvez assim como o homem cego, a gente estava à frente do nosso milagre, ou à frente da pessoa que pode nos dar o milagre, mas a gente se preocupa muito com o método. A gente tenta dar dica, a gente tenta dar uns pitacos, como se a gente conhecesse a nós mesmos melhor que Deus.
Ah, Senhor, mas eu gosto de uma televisão de 32 polegadas, o Senhor me deu de 40. Eu gosto de ter uma internet direta na televisão, só Wi-Fi, só funciona Wi-Fi. Eu gosto da Netflix, Você me deu o YouTube. São coisas simples. Mas às vezes, eu não sei se você já parou para pensar, e é claro que você não falou isso, mas em alguma circunstância que você pode ter feito a segunda escolha, a seguinte escolha: poxa Deus, eu só queria ter mais intimidade com o Senhor, e o Senhor manda eu amar o meu próximo. Eu só queria que o Senhor curasse a minha dor de cabeça, mas o Senhor me curou do câncer. Sabe esses jeitinhos que a gente tenta dar? Às vezes sua bênção já apontou ali na esquina, mas porque você se preocupa com o método que Ele tem de te dar a bênção, você não alcançou. Então nessa noite eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não se preocupe com os métodos de Deus. Deus usa os métodos dele, mas a Bíblia nos garante, meu amigo, isso é a Bíblia que nos fala, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Não importa o método, o final a gente já sabe. A gente já sabe o final. O método não importa. E a terceira coisa que Deus me mostrou foi que às vezes Ele não nos cura de uma vez só, Ele nos cura por partes. Versículo 24: recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. E essa é uma das coisas que nós podemos observar de diferença também da cura deste cego para a cura de outros cegos. Em alguns outros cegos, Deus fez o lodo, passou nos olhos e mandou ele se lavar no tanque, ou limpou os olhos e ele voltou a ver. Mas nesse não. Após ele ter a confiança em Jesus, de ser tirado da aldeia, após ele ter suportado a humilhação entre ele e os apóstolos e os discípulos que estavam com Jesus, de Jesus ter cuspido no rosto dele, depois disso tudo, Jesus vira para ele e fala: e aí, vê alguma coisa? Imagina aquele homem com o olho meio fechado, limpando a saliva, abrindo o olho. Eu estou vendo, mas veja as pessoas como árvores. Talvez na mente dele assim, eu tenho certeza que você já pensou isso: poxa, eu passei por tudo isso para chegar no final e a minha cura está incompleta, a minha bênção ser incompleta. Passei por tantas dificuldades dentro da minha família, fui rejeitado pela minha família, fui criticado pela minha família, fui humilhado pelos meus amigos, para no final ter meia cura, ter meia bênção, ter meio milagre. Imagine, meu irmão, o cego não pediu para estar ali, não foi ele que correu atrás de Jesus, ele foi cuspido e não enxergava ainda nitidamente. Mas sabe, isso também acontece conosco, e muito.
Sabe quando você se entrega totalmente a Jesus? Quando você é rejeitado pelos seus amigos, pelos seus parentes, você se entrega totalmente e você recebe a palavra de Deus e ouve aqui o pastor falando de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ele declarando a cura sobre a sua vida, e milagres e bênçãos, e você tá, mas a intimidade eu tô tendo, mas é porque a gente não entendeu ainda, a gente não enxergou com a clareza. A gente não enxergou com clareza ainda. Sabe, dia 31 de dezembro de 2019, a gente recebeu uma palavra. Quantos lembram da palavra que a gente recebeu? Qual foi a palavra que a gente recebeu? Que 2020 seria o ano do avivamento. E foi muito bom. Eu me lembro, estar sentado na escada, pastor, o ano do avivamento, e a igreja, comando, vamos lá, let's go, vamos embora. 2 semanas depois, conferência do clamor, os irmãos foram, voltaram como? Pouco depois veio o Descend, 12 horas, 3 estádios lotados de gente, mais milhões de pessoas em casa, e vamos lá, o ano do avivamento, está começando com tudo, bicho está pegando. Depois veio o retiro de carnaval, presença manifesta, operação de milagres, maravilhas, pessoas batizadas, curadas pelo Espírito Santo, é isso aí. E depois a pandemia. Meu irmão, eu não te conheço 100%, mas eu tenho certeza que quando você viu que a igreja ia parar, os cultos serão online. Meu irmão, tenho certeza que por um segundo que seja, na sua mente passou, ano do avivamento. Tava bom demais para ser verdade, não tem acreditado? Tava bom demais para ser verdade. Mas sabe por que a gente... Eu falo isso porque passou pela minha cabeça por um segundo, por alguns dias, por alguns meses. O ano do avivamento. Acabou o avivamento no retiro de carnaval. Não tem mais avivamento. Mas sabe por que eu tenho certeza que eu pensei isso, que talvez você tenha pensado nisso? É porque Deus operou um milagre, mas a nossa mente ainda está turva. A gente não enxergou com clareza o que Deus prometeu para a gente. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Mas como a gente leu no versículo 2, sabe, daquilo da gente se preocupar com os métodos, e da gente ter pedido uma cura de dor de cabeça e ser curado de um câncer, e mesmo assim ter reclamado dos métodos. Isso volta a acontecer aqui, sabe por quê? Quantos em 2019 sabiam, antes do dia 31, que 2020 seria o ano do avivamento? Tem alguém aqui que sabia? O pastor falou com alguém? O tema era esse para o ano? Sabe o que é isso? A gente estava em Betsaida totalmente cego. Essa aqui vem agora, não anotei não. A gente estava em Betsaida totalmente cego. Dia 31, Deus vem, tira a gente de Betsaida, cospe na nossa cara, limpa e fala, tá vendo alguma coisa? A gente passa clamor pelas nações, a gente passa Descend, a gente passa retiro de carnaval, limpa mais um pouco, tô vendo, mas parece árvore. Sabe, 2019 a gente era cego, 2020 a gente começou a enxergar, e a gente já está reclamando do método. A gente está reclamando porque a igreja fechou. Meu querido,
A gente está reclamando porque a gente vem e talvez tem que ficar longe do nosso familiar, e isso nessa igreja nem acontece. Poxa, tem que passar aquele álcool em gel na mão, tem que ficar com máscara o tempo todo. Sabe o que é isso? A nossa visão está turva, a gente reclama muito do método. Meu irmão, Deus não falou isso para mim aqui, falar isso para você. Deus falou isso porque eu estava reclamando demais dos métodos. Talvez você está reclamando demais dos métodos. Ou talvez você já acostumou com esse novo normal. Está normal demais. É luva para lá, é máscara para cá, é álcool em gel o tempo todo. A gente tem que ter os cuidados, tem que ter sim. Mas não importa o método, a promessa e avivamento. Final do ano está todo mundo avivado. Final do ano é que samão para Jesus. Final do ano é todo mundo aqui, ó. É festa na rua fechando porque não tem como fazer culto dentro da igreja. Não importa o método, o que importa é a palavra de Deus, meu irmão. Não importa o método, é com máscara, é sem máscara, é com álcool gel, é sem álcool gel, é luva, é sem luva. Não importa o método, a promessa foi dada. Deus se importa com a palavra, não com o método. Ah, meu querido, quando eu ouvi isso de Deus, falei, é por isso que a gente reclama demais, é por isso que às vezes demora muito e não vem, porque a gente se importa com o método. Ai, sabe, no tempo do meu casamento eu falava, não vai dar, eu recebo tão pouco. Tem que comprar, e tem que comprar, e tem que comprar, e tem que comprar. Falei, não vai dar, não tem como. Fiz a conta mais ou menos, meu irmão, gastei 20 mil quase no meu casamento. Vai saber lá como que eu paguei. Sabe, quando a gente aprende a não se importar com o método, não importa a palavra que foi dada, no final tudo vem, tudo vem, tudo vem. Não importa o método. Estava falando isso com o Lucas esses dias, né? Não importa o método. Não importa o método. E eu cheguei nessa parte e travei. Fui escrever no papel, falei, e agora o que eu vou escrever? Não sei mais. 5:30 da tarde eu não sabia o que eu escrevia mais. Falei, acabou, Deus só me deu isso no devocional. E eu já falei mais de método do que cura e de como ele faz. É só método, é método, é método. A gente veio para a igreja. Eu escrevi mais 2 folhas. E a gente veio para a igreja ensaiar. Primeira música que o Ronaldo fala no ensaio: milagres. Falei, meu Deus. Não importa o método. Sabe, irmão, você até acredita no Jesus do milagre. Você até acredita que a sua visão está... Você sabe e acredita que a sua visão está turva e que tem o melhor de Deus ainda por vir. Tem a promessa para ser cumprida. Você até sabe. Você até sabe. Mas porque a gente se importa com o método, a gente trava e para. A gente não consegue ir adiante. Não dá, a gente para, a gente trava. No momento de caos, é normal o ser humano travar, normal o ser humano parar. No momento de dificuldade, ou a gente pensa demais e a gente para, ou a gente não pensa, quebra a cara e depois para. Mas tem um momento que você tem que parar. Lembra que eu falei que os discípulos já tinham visto Jesus curar dos cegos? Eles já tinham visto Jesus curar os cegos. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Já tinha visto isso. Era entre aspas, normal para eles. Jesus curava. Mas eu fico imaginando os discípulos
Quando o homem diz que estava enxergando árvores, ele fala: tá vendo? A cidade amaldiçoada vai curar como? Lembra, irmão, Jesus não tirou ele de Betsaida, Jesus tirou ele de dentro da aldeia, do lugar da incredulidade, mas a cidade amaldiçoada estava ali ainda. A cidade amaldiçoada estava ali. E eu imagino os discípulos: Jesus, na mente, claro, Jesus, vai dar não? Hoje. Mas também quer curar a cidade amaldiçoada? Não tem como, é amaldiçoado. O Senhor, Ele mesmo amaldiçoou e está querendo curar dentro da cidade amaldiçoada. Mas sabe o que Jesus faz? Calma aí, meu filho. Bota a mão de novo na frente. E não está escrito na Bíblia, mas talvez Deus pode ter falado, Jesus pode ter falado assim: só confia. Calma aí, galera, o bonde está formado, está todo mundo desesperado, mas calma aí que o milagre ainda tem mais para acontecer. Porque às vezes eu quero mostrar que o método não importa. Às vezes eu quero mostrar que é do jeito que o meu pai quer fazer. E às vezes você recebeu uma palavra de Deus. Talvez você, há alguns anos ou algum tempo, tenha ouvido e recebido promessas de Deus. Promessas de Deus como: sua família será salva, seu casamento será restaurado, seu emprego será garantido, as bênçãos financeiras virão. Às vezes você já ouviu tanto isso, você está cansado. Mas às vezes você olha para o lado e vê o seu esposo que já está aqui. Às vezes seu casamento estava uma bagunça, nem dormir juntos vocês dormiam, e vocês já estão dormindo na mesma cama. Não está restaurado, mas já está começando a se alinhar. O emprego não está 100% garantido, mas as coisas já estão fluindo. Sabe o que é isso? Quando Deus tapa a nossa visão novamente. Então, recebe essa palavra aí. Se Deus te prometeu sua família, o marido veio e o filho não, calma, vem na mão de Jesus junto com ele, que do jeito que o marido veio, o filho vem. O casamento estava um lixo, estava tudo bagunçado, já estão dormindo na mesma cama, mas está discussão direto, calma, é por parte. É por parte. O emprego não está garantido, mas você não tinha carteira de trabalho e já tem a carteira de trabalho. Calma, o método não importa. Às vezes Deus tampa a nossa visão e fala assim: só confia, vem comigo, vem com o papai do céu, vem. E a gente fala: mas não está restaurado. Mas não vê que o marido já está na igreja, que o filho está queimando igual maluco por Deus, que o marido não aguentava olhar na sua cara e já olha, que você não tinha carteira de trabalho e já tem, que não tinha como pagar a faculdade, está pagando, sabe-se lá Deus como. Sabe o que é isso? Quando Deus tampa a nossa visão, porque a gente está enxergando tudo turvo, Deus tampa a nossa visão e fala: vem, só caminha comigo, calma que vai dar tudo certo. A promessa é a família que vai vir, é por parte. Nem sempre vem todo mundo, mas vem o filho, vem o esposo, vem a mãe, vem o pai, vem o tio, vem a tia. Gente, quantos testemunhos nós temos de famílias que vieram a Jesus, mas começaram por um na minha casa. Na minha casa não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meus irmãos, não. Foi meu irmão, foi minha prima, foi a outra, foi o tio, foi a tia, foi o pai, foi o outro tio, foi a outra tia. É por parte. Nem sempre o método importa. O importante é a promessa do milagre que nos foi dada. Meu irmão. Se importar com o método é retrocesso. Vira para o seu vizinho e fala assim: Deus não faz nada pela metade. Tudo que Ele te prometeu é por completo. Não é nada pela metade. E não é porque a gente merece não, é porque a graça dele vem sobre nós e Ele nos entrega por completo. É por completo.
Para finalizar, minha oração é que nessa noite você saia daqui com seu coração totalmente disposto e entregue à vontade de Deus. Minha oração é para que Ele não só te conduza, mas nos conduza, para que nossa visão seja totalmente restaurada, para que a gente pare de reclamar dos métodos, para que creiamos que o milagre já foi decretado, a promessa já foi decretada, a palavra já foi lançada. Não importa o método, não importa como, a palavra foi lançada. Se a palavra de Deus foi dada, meu amigo, queria te convidar a se colocar de pé e a fechar os seus olhos. Às vezes eu falei calmo demais e deu vontade de você dormir. Às vezes eu falei rápido demais e deu tempo de você entender. Mas eu vou falar essa frase de novo só para você decorar. Não se importe com os métodos. Se a palavra de Deus foi dada, é 100% de certeza de palavra construída. É 100% de certeza de palavra confirmada. É 100% de certeza que a palavra vai se cumprir. Não é 98, não é turvo, é 100%. É 100%. Feche seus olhos. Quantas promessas você já deixou de receber? Pensa aí. Quantas palavras de Deus você já teve? Você desistiu no meio do caminho? Quantas vezes Ele já tentou te tirar do lugar de incredulidade que você estava para te dar a bênção e você